E aqui a gente tem a Juliana e o Luiz, né, que são da NB, eles são especialistas em precatórios, e na verdade, pessoal, eles serão os cedentes dos precatórios. Vocês vão entender um pouco melhor essa estrutura, né? Mas os precatórios que serão transacionados aqui na plataforma já tiveram a NB como adquirentes cessionários, né? Eles já compraram o direito do favorecido e agora eles devem ceder aqui na plataforma com o objetivo de obter fluxo de caixa para aumentar o volume de negócio deles. Basicamente, acredito que seja isso, tá? Eu vou mostrar para começar um diagraminha muito simples que eu fiz aqui da operação, e aí depois eu queria que a Juliana, o Luiz apresentasse o NB e, e desse um pouco mais de detalhes para nós, beleza? Vamos assim então lá. Bom, muito bem. Então, basicamente, né, o devedor do precatório, depois a gente podia conceituar também, embora vocês devem ter familiaridade, né, conceituar um pouco melhor precatório, nada como os especialistas que aqui estão para fazer isso, mas o devedor público, né, o ente público devedor. O ente público devedor, boa, tá? Da administração ali, ele tem um precatório, né? Eu não sei se a palavra certa é emite um precatório, ele tem um beneficiário, e o que aconteceu? A Breno, que é a MB, ele já fez a aquisição desse precatório, tá? Já houve uma cessão, então já tem uma cessão homologada. O objetivo aqui é o NB fazer uma cessão, tá? Por um contrato de recessão, na verdade seria uma recessão, a gente fazer um contrato de recessão não homologado, depois a gente vai explicar o que significa não homologado, ele só vai homologar em casos especiais, tá? Para a comunidade Antecipa Fácil. E identificar o domicílio bancário da liquidação, o domicílio bancário onde o ente público devedor vai fazer a liquidação do precatório, uma conta de titularidade da NB, que é gerenciada pela Antecipa Fácil nos moldes que vocês já conhecem muito bem, e aí a Antecipa Fácil é quem vai rotear os recursos dessa liquidação para os agentes financeiros, tá? Então essa é a estrutura básica aqui da operação. E aí, Juliano e Luiz, eu queria que vocês ficassem à vontade aí para detalhar um pouquinho mais o que significa. Acho que vale até a pena também conceituar o que é o precatório, assim, rapidamente, embora o pessoal aqui entenda bem, e o detalhamento desse fluxo que a gente comentou aqui. Você pode seguir, Juliana, se quiser. Tá. Quer que eu fale um pouquinho sobre a NB, antes de entrar no assunto da operação mesmo? Por gentileza, tá bom, é importante. Que aí o assunto da operação mesmo, aí entra mais o Luiz. Tá. Então, nós somos especialistas, né, como o Elber mesmo já falou, na compra, né, de créditos judiciais aqui no estado de São Paulo. E o grupo, ele se formou já há uns 18 anos, né, nós temos um braço de polo jurídico, né, outro de negócios e gestão de patrimônios, e de uns 4 anos para cá, a gente viu essa possibilidade de trabalhar com os ativos reais no mercado, através da NB Invest e com os parceiros também, né? E assim, nossos produtos, ela tem uma segurança jurídica rigorosa, e fazemos tudo internamente, aí essa questão do risco fica quase zero por ser tudo interno, desde a prospecção desse título, a due diligence, validação perante os cartórios, para então a gente pegar esse produto e disponibilizar para o mercado, tá? Acompanhamos a liquidação dele até o final, até o investidor receber os valores, né? Então a gente está acompanhando tudo desde sempre. Nós não adquirimos precatórios de terceiros e compramos precatórios com capital próprio, assim como também o Weber já disponibilizou essa informação no começo, tá? E assim, a gente pensa como investidor, porque
uma vez que a gente adquire, né, os próprios precatórios antes de disponibilizar, então nós também somos investidores. Então a nossa preocupação é a mesma que vocês investidores vão ter também em relação ao investimento nesse tipo de produto, de ativo real. E vocês são advogados, né, Juliana? Isso, o Luiz e o Maurício, eles são advogados, né? Eu não sou. Estou Tá. aqui, eu dou mais um suporte administrativo, financeiro. E aí o trabalho mesmo ali da due diligence, tudo, fica junto com outro escritório também, né? De advocacia que trabalha junto com a gente. Tá bom. E aí tem um ponto, né, que talvez para a gente entrar na operação, vocês compram os precatórios que já foram que foram negociados, né, que já passaram por uma negociação, é isso mesmo? Nós não compramos de terceiros, né? Isso. A gente compra do cedente original mesmo, né? Do dono do precatório original. Essa é uma condição que a gente tem internamente, até para a segurança, de não ter nenhum. Essa due diligence entra também toda a verificação perante a justiça, se tem alguma coisa a ser penhorada, porque a gente sabe que acaba entrando, né? Esses valores acabam entrando, se tem alguma penhora, se tem alguma dívida, entra isso. Então a gente não compra esse tipo de precatório. A gente compra com a maior segurança possível, mais limpo possível. Tá, mas tem aquele lance que eu acho que é importante, talvez a gente começar por aí, que é o fato do prazo de recebimento dos precatórios que vocês negociam ser mais curtos, né? Porque ele já foi objeto de uma negociação. Confere isso, porque, enfim, pode 10, 20 anos, mas o que vocês têm tem um prazo mais curto porque já foi objeto de negociação. Confere essa informação? Isso é porque a gente passa ele pelo processo de acordo, né? Então Acordo. Tá. Então o que a gente disponibiliza para o mercado, o precatório ele já está homologado e aí a gente já entra com um processo de acordo, então a gente acaba antecipando o recebimento desses valores. Tá. E o prazo médio do recebimento dos precatórios que vocês compram, né? Ele qual que é? E que vocês pretendem, obviamente, colocar na plataforma? Então, tem um prazo, é tudo muito individual, assim, né? É muito Tá. particular, cada precatório ele tem a sua particularidade. Uhum. Até se for da prefeitura, se for estadual ou federal, cada um tem uma particularidade diferente. Mas ele caminha de 12 meses, né? Pelo que está mais explodindo para sair, e pode estender até 24 meses também, né? Que esse é o período ideal, na Tá verdade, bom. quando a gente disponibiliza para o mercado. Uhum. Então, de 12 a 24 meses é o É. período que vocês têm ali, né? E todos eles, só para eu esclarecer aqui para mim, que agora eu fiquei em dúvida, todos eles foram objeto de acordo já. Sim, Todos sim, foram todos que objeto estão de acordo. disponibilizados já estão em andamento o acordo. Tá bom. Uhum. Legal. Bom, agora acho que se vocês pudessem detalhar um pouquinho mais o passo a passo da formalização de cada uma dessas etapas, acho que tem. Eu realmente, quando comecei a ter contato com a operação de precatório, eu fiquei com bastante dúvida nessa fase aqui, né? Como é e por que instrumentos a gente pode verificar a cessão do precatório do beneficiário titular ali para Breno, né? Acho que aqui tem um ponto bastante delicado e que a gente precisava esclarecer isso legal. Tá certo, eu vou passar para o Luiz, que ele consegue explicar melhor essa operação. Tá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade aí da gente estar conversando, principalmente sobre um produto que é bem, está começando a ser um pouco mais difundido, né, no mercado. E um produto que era até então exclusivo dos bancos, a gente está conseguindo trazer para o particular, para o pequeno e médio investidor, né, para conseguir ter acesso a esse tipo de produto, né. Então, essa é um ponto bem importante que a gente comenta com a turma, porque muitos mal conhecem o produto, né, o que lastreia o investimento, o que lastreia o papel em si, né, a operação. O que eu posso falar sobre o produto propriamente dito, né, ele tem
algumas características que o Luiz, o titular NB, a própria Antecipa Fácil, né, ele não tem condição de interferir na operação, né, na liquidação do título e etc. E a principal característica desse tipo de produto é a característica que a gente pode classificar como publicidade. Vamos entender que todo e qualquer tipo de ato que nós vamos colocar na lâmina do produto ou disponibilizar através das notas trimestrais, né, dos relatórios trimestrais, qualquer cidadão ou profissional habilitado, no caso dos advogados, eles têm condição de entrar nos autos, que a gente vai disponibilizar o número, né, os detalhes, né, e ele tem a total transparência do que está acontecendo no processo, entendeu? Desde o momento que ele surgiu, o precatório surgiu lá 10, 15 anos atrás, que seja, até a data da efetiva liquidação, para que conta que vai, quem recebeu, quem assinou a guia do depósito para conta X, que foi os valores, né? Então isso é uma coisa muito interessante, traz assim uma segurança bastante significativa para quem é investidor e o principal que é a transparência, né? A gente consegue dar um caráter de transparência que não existe no mercado. Quando você fala no investimento na linha de cripto, ou até mesmo um fundo de investimento, ou até mesmo um FDIC, o investidor, né, o financiador, ele não tem essa profundidade de informação que ele vai ter no nosso produto, né? Nós combinamos aí com o Elber de iniciarmos com um produto relativamente, num valor relativamente baixo, para todos assim se familiarizarem com a operação, né? E aí, a partir daí, entender essa confiança, que ela é inerente a esse processo, né? Quando a pessoa vai fazer a compra de um título dessa natureza, vai perceber que o nível de transparência é o que tem de mais tranquilo assim, no mercado, né? E se a pessoa tem ainda um conhecimento jurídico, não precisa ser específico, mas que seja atuante, um advogado atuante, ele consegue interpretar todos os despachos e detalhes do processo de uma forma extremamente tranquila, sem muito conhecimento técnico, entendeu? Então, nesse sentido que a gente tem suportado os nossos investimentos e a gente buscou a Antecipa Fácil como um ótimo parceiro, né? Um ótimo canal de busca de financiadores para trazer esse algo a mais para essa turma, né? Para os senhores aí. Eu acho assim, a parte principal do produto, eu comentei agora que a questão da confiança, transparência e tudo mais. Eu me disponibilizo ao que os senhores tiverem de dúvida, né? Por mais profunda que seja, de qualquer natureza, a gente tentar esclarecer, né? Perguntar para a gente. Depois a gente pode entrar no produto propriamente dito, que é um produto que vai ser disponibilizado em torno de 17 ou 18 mil, que a gente vai disponibilizar, é o primeiro produto, né? Esse que o Elber sugeriu para a gente incluir na plataforma. E eu estou à disposição, tá? Eu não tenho problema de prazo, fiquem à vontade aí. Tá, então, deixa eu, reforçando aqui, Luiz, por qual instrumento, né, que a gente consegue verificar, que eu acho que esse instrumento é um dos que vão compor a operação na plataforma, tá, pessoal? Qual instrumento que a gente consegue verificar, primeiro, que o nome mesmo, né, do instrumento que a gente consegue verificar, que a Breno, a NB, ela é titular
do direito creditório que a gente vai colocar ali na plataforma. E por que vocês conseguiram ir? Além de ter pago, né, antecipadamente por titular beneficiário, por que vocês conseguiram ser titular, juridicamente falando? Então vamos lá. O que configura, né, a propriedade, a cessão, né, do cedente possessionário? É um documento chamado Certidão de Homologação de Cessão. Está no processo. Qualquer um pode verificar. Eu disponibilizo para os senhores também, se for o caso, né, dessa certidão, no caso desse precatório específico que está sendo disponibilizado. Nós temos essa certidão. Quando o juiz homologa a cessão, isso pelo crivo do juízo, do juiz, ele, por uma questão processual, ele expede a certidão. E essa certidão é o que fundamenta, né, a transmissão de propriedade. Então, isso é bem tranquilo. Todos os precatórios que nós disponibilizamos são de nossa propriedade. Essa certidão de homologação nós disponibilizamos a todo na própria plataforma, né, e fica à vontade para qualquer um aí verificar, conferir, porque na própria certidão consta o número do processo, consta os dados do cessionário, os dados do cedente, o número, o valor, né? Tem todos os detalhes assim que são pertinentes à informação. Legal. Aí, então, considerando, né, e entendendo que a gente vai deixar claro na plataforma e que vocês também têm acesso, um advogado, possivelmente, né, de vocês pode ter acesso também a esse processo de homologação e cessão, o acesso ao processo de homologação e cessão, tá? Então, partindo daqui, a gente vai colocar essa operação na plataforma, com todas as informações pertinentes, prazo de vencimento estimado, com uma certa folga, né, para a gente conseguir contemplar dentro do prazo previsto para liquidação um possível atraso, tá? E aí a gente vai colocar na plataforma. Haveria 2 caminhos, tá? E aí o Luiz, a Juliana, fiquem à vontade para me complementarem e até eventualmente corrigir. 2 caminhos. Fazer um contrato de recessão e homologar. Recessão, né? Então, o financiador da Antecipa Fácil está comprando a cessão aqui, fazer a recessão. Só que esse caminho é um caminho que demora muito e é oneroso em todos os sentidos. Então, o processo de recessão para ser aprovado lá no tribunal, juridicamente, pode levar até 6 meses. Então, imagina que levaria 6 meses para que você tenha a recessão feita, né, a recessão homologada, para você falar, bom, agora esse direito creditório é meu, além de custas, enfim, todo esse processo em tribunal e tudo mais. Então, qual que é o modelo que a gente pensou aqui? Mais ou menos, acho que é uma figura interessante aqui, mais ou menos como o comprovante de compra e venda de um carro, tá? Esse contrato de recessão, ele já fica assinado pelas partes, mas a gente não homologa, tá? Inicialmente a gente não homologa. O que a gente vai pedir para o cedente? Um compromisso, tá? O compromisso de vincular o domicílio bancário da liquidação numa conta consignada. Se o devedor público aqui, pagando na conta consignada, a Antecipa Fácil vai explicar a liquidação para os financiadores envolvidos na operação sem a necessidade da homologação. Caso haja necessidade da homologação, por qualquer tipo de instabilidade na operação, evidência de fraude, coisa que sabemos que não vai acontecer, enfim, qualquer outro, o documento da recessão já está assinado pelas partes, é só ir lá solicitar a homologação, o prazo para pagamento vai aumentar, porque ele vai estar no curso, né, no decurso desse processo de homologação, e aí você pode reivindicar a titularidade do direito creditório, do precatório na justiça.
apenas em caso de acontecer algum evento extraordinário. No fluxo normal, tá? A gente sugere que esse contrato de recessão, pelas razões que eu botei aqui, ele não seja homologado, mas fique ali como um documento, um instrumento de garantia, e o Breno, a ANB, vai associar ao domicílio bancário de sua titularidade gerido pela Antecipa Faz como domicílio para o devedor público, o domicílio para o pagamento do devedor público, tá? E assim a operação finaliza. Expliquei direitinho aqui, Luiz? Sim, com relação à parte teórica, eu não vejo problema, né? A questão da recessão, a questão de protocolo. Eu só queria incrementar um detalhe. Quando a gente, dependendo do precatório, nós, de uma forma administrativa e regulamentada, através da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, nós requeremos um acordo para a gente ter uma liquidez imediata. Esse acordo ele vai sofrer um deságio, né, de X%, e a gente requer isso daí de forma administrativa. A todo momento, o processo ele é instruído com esse pedido, né? Quando nós fazemos esse tipo de pedido administrativo, né, quando a gente tem uma procuração do cedente para fazer esse procedimento de uma forma extremamente formal, né, e a procuradoria ela aceita o acordo, isso é inerente ao processo, isso é só procedimento, ela aceitar o acordo com o deságio, automaticamente isso é juntado no processo. E mesmo de uma forma administrativa, nós requerendo este tipo de acordo, não existe possibilidade desse valor ser pago fora do processo. Então, de uma forma prática, o valor obrigatoriamente vai ser depositado nos autos e quem vai liberar esse valor é o juiz. Entendeu? Com o aval e requisito. Ele vai ser feito através de um alvará de levantamento. Então, isso é um detalhe, porque a gente atua de uma forma administrativa também, que é no pedido do acordo, né? Também é público, qualquer um pode ver, sai no Diário Oficial de uma forma normal, natural. Mas quem libera o valor é o próprio juiz, que é feito o depósito na conta consignada, né? Entre a NB e a Antecipa, que por sua vez vai estar gerenciando a distribuição desses valores, né? Então, quando você fala em segurança jurídica, é bem tranquilo, a gente consegue entender isso de uma forma bem tranquila, né? Não existe expectativa com relação ao lastro da operação, não existe dúvida. A única variável que a gente tem é a questão do prazo, que pode estender um pouco, alguns meses a mais, ou pode vir um pouco antes. Eu acho que a maior variante aí que a gente tem no caso dos precatórios é esse detalhe. Pela experiência que vocês têm e do que vocês já transacionaram aí, né? Possíveis atrasos ocorrem por que razão e podem chegar a que prazo aí? Os atrasos são administrativos. Tempo para expedição de um alvará, tempo de juntada de uma MLE, né, que é uma guia de levantamento. Às vezes um juiz tem mais processos, outro tem menos. Um processo anda um pouco mais rápido, né? Aí a gente fica sujeito ao trâmite do judiciário, né? Existe sim uma cautela muito grande da nossa parte com relação a essa questão de prazo, que nós definimos 3 cenários, né? O cenário otimista, que ele gira em torno de 6 meses antes do vencimento, que a gente entende como cenário normal, e o cenário pessimista, que é 6 meses depois. Entendeu? Isso aí a gente está sendo bastante conservador, extremamente conservador nesses prazos aí, né? Mesmo que, porventura, esse prazo não seja cumprido, né, existe um compromisso da nossa parte, do nosso jurídico, de estar
lançando nota explicativa do processo, juntando os documentos e tudo. Então, para trazer a informação de uma forma mais clara possível para o investidor. Né? Eu acho que é o principal aí, né? E é lógico, se o processo demorou um pouco mais para ser pago, o investidor vai continuar sendo remunerado nos termos acordados aí, entendeu? Isso aí não tem problema. Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí? Eu queria perguntar um negócio para o Luiz aí. Bora. Pois não. Luiz, essas precatórias que vocês adquirem aí são através de ações conjuntas, de sindicatos, associações, ou individual de cada cedente? Tá. Desculpa o seu nome? Jorge. Ô Jorge, o que acontece? Normalmente, um processo contra o Estado, ele origina de uma ação coletiva, tá? 80% dos casos, vamos dizer assim. A grande maioria, ele origina da ação coletiva. Contudo, quando o precatório é expedido, ele é unipessoal. Cada titular tem o seu. É tudo individualizado. Não existe a possibilidade de um terceiro interferir no precatório do Jorge, por exemplo, que tem esse titular. Você entendeu? Então, isso aí você pode ficar tranquilo. Existe um número específico do ofício, o documento é chamado ofício requisitório, ele é específico para a pessoa. Lá detalha geralmente, todos... numa ação coletiva dessa aí, por exemplo, Associação de Médicos, OAB, eles botam várias pessoas, né? Só que cada precatório é para aquele CPF específico, do funcionário, da entidade que seja. Exatamente. Aí, Exatamente. aí vocês fazem a certidão de titularidade direto da ação coletiva como um todo ou individualmente para vocês? É do ofício, é do CPF que você deu para nós. O CPF... processo como um todo anda numa forma normal, certo. E aquele indivíduo que sessionou para nós é específico, o ofício, a homologação é específica do precatório, né? O juiz tem ciência, a procuradoria tem ciência, tudo isso passa pelo crivo dessa turma. Tá, então cada certidão sua, é porque lá em Brasília chama certidão de titularidade, quando eles fazem essa troca aí. Então sai específica de cada CPF direto para vocês. Correto. Eu vou te dar um exemplo, Jorge. Nós vamos disponibilizar um produto agora lá com a Antecipa, que o titular, o nome dele tem o CPF específico, né? E todo o bojo de documentos da due diligence que foi realizada por nós, pelo nosso escritório, fundamentam essa mudança, entendeu? Então a gente pede, quando a gente vai adquirir um precatório, nós pedimos todas as certidões de todas as esferas, prefeitura, município, da prefeitura, do estado, da federação. Nós consultamos o Serasa, nós verificamos ação trabalhista, ação administrativa. São em torno de 30 a 40 certidões que nós emitimos do precatório. Então, inclusive, esse material fica disponível. Amanhã o Jorge investiu lá X reais conosco. Ô, Luiz, você pode me passar o material da due diligence que foi realizado? A gente até, normalmente, a gente até prepara um parecer sobre o precatório, né? Explicando todo o procedimento, como que a gente vivenciou, como que a gente seguiu. E assim, Jorge, se a pessoa tem uma conta de água em atraso, isso aí cria uma barreira e a gente não faz negócio. Entendeu? Primeiro você zera lá sua negativação, com todas as certidões negativas na data da sessão, na data que a gente vai no cartório e assina o documento, aí sim a gente faz negócio. Diferente disso, a gente não faz. Cara. Pois é, vocês fazem a compra do precatório com escritura pública, né? Direto do cedente, né? Sim, a compra ela pode ser tanto por escritura pública quanto por contrato particular. Certo. Tá? Mas a validade você tem que registrar ele, eu não sei como é que é, mas na seção de precatório específica, não é isso? Exato. Normalmente, todos eles, tanto na escritura quanto no contrato particular, existe reconhecimento de firma, existe toda a garantia jurídica, né? A gente
a gente toma essas cautelas. A legislação não obriga que seja por escritura pública, tá? Quem regula isso daí é a Constituição Federal, ela não diz que tem que ser por escritura. A diferença básica, quando você, enquanto financiador, investidor, você tem que entender assim, a diferença da natureza dos títulos, né? O que é um contrato particular, um instrumento particular, e o que é uma escritura pública. A diferença básica entre eles é com relação à publicidade e validade contra terceiros. Só isso. A força jurídica da tradição do precatório, os dois têm a mesma força. Entendeu? Então, isso aí você fica bem tranquilo que... Aí vai muito de fora, de vara para vara, de juiz para juiz. Tem uns que pedem escritura de uma forma mais objetiva. Olha, eu quero que seja feita escritura. Outros não. A grande maioria, 95%, não tem essa necessidade, até por previsão na Constituição Federal. Com relação a esse procedimento, entendeu? Sim, mas depois desse procedimento aí, o juiz expede, eu não sei como é que é no estado de São Paulo, mas geralmente eles pediram uma certidão de titularidade, formando que aquele precatório, aqueles valores de fulano de tal, passam a ser direitos creditórios de vocês, da empresa de vocês. Exato. Isso aí é depois da escritura ou do contrato, conforme o juiz entender. Então, vocês disponibilizam também toda a certidão de titularidade, né? Sim. Eu vou um pouquinho além até, viu, Jorge? Eu não preciso nem disponibilizar para o Jorge esse documento. Se você tiver a condição de entrar no processo, está tudo juntado lá. O contrato de cessão, a certidão de homologação, o despacho do juiz homologando o crédito do cedente para a INB. Ele é extremamente transparente. Se a gente tiver nesse título que nós vamos colocar, né, que nós pretendemos subir na plataforma, se o Elber permitir, eu não sei como funciona a questão da tecnologia, tem alguns documentos chaves que demonstram isso. Eu pego do processo, vou transformar no PDF e vou disponibilizar para vocês, entendeu? Isso, vamos sim. E até, Luiz, você falou da due diligence, né? Se você quiser compartilhar, puder, né, compartilhar essa due diligence na operação, é muito importante, tá? O financiador gosta de ver e eu acredito que ele vai se sentir mais seguro também para tomar a decisão com base em todos os documentos que vocês analisaram para tomar a decisão de compra. Que eu acho que tem um ponto importante que é bom frisar, né? Antes de vocês serem os cedentes do direito creditório, vocês compraram o direito creditório, vocês são os investidores, né? Então, assim, vocês não comprariam se vocês não tivessem acreditado na qualidade daquele título que agora vocês vão ceder aqui na plataforma, né? Falou tudo, né? É o dinheiro da NB que está na frente da operação. Está lastreando a operação precatório, mas quem é o atual cedente do Jorge ou para qualquer outro investidor é a NB Invest. Certo. Em termos de lastro de operação, é tudo feito conforme legislação, então é difícil você ter margem para sair fora, né? Assim, de não cumprir, né? A forma de você corrigir o precatório é previsto em legislação. Atualmente, o que corrige o precatório é a emenda constitucional 113 e 114, né? Essa recente, agora 2021. Eles utilizam o índice do TJ que fundamentam essa atualização, quer dizer, então até a forma do rendimento desse valor é previsível. A gente pega a média dos últimos 12 meses de IPCA, está dando em torno aí de 0,50 ao mês, e a gente remunera um X% a mais, além da correção do IPCA, né, ou da tabela que se aplique. Então é uma coisa muito transparente, é tudo muito claro, entendeu? Ah, mas como que corrige isso? Pô, te pega a tabela do site do TJ, te manda o link, se você mesmo consegue calcular.
né, tem bastante tranquilidade com relação a isso. Nada é feito por nossa vontade, assim, né? A única coisa que a gente define é a taxa, a gente vai aceitar no leilão ou não, é o único detalhe que a gente consegue transigir aí, né? Luiz, boa tarde. Posso fazer uma pergunta? Boa tarde, pois não. É Márcio aqui do Banco Tricúria. Eu entendi bem o produto, muito interessante, parabéns aí. E pela Antecipa também trazer algo novo para a comunidade, né? Independente de quem quer, quem não quer, quem gosta, não gosta, prazo, isso daí é outro assunto. Mas só de estar trazendo coisa nova aqui para a comunidade já é interessante a gente participar. Só para eu afinar aqui o entendimento, tá? São duas perguntas, tá? A primeira é quando você diz que o precatório já é homologado, então o que não ficou claro para mim é se vai ter já tem uma data de pagamento ou não, ele já está homologado, mas ainda vai se definir essa data e o período pode variar após a definição dessa data, de 6 meses para frente ou para trás, conforme o cenário que você colocou, só para eu entender em que data que eu vou me basear. E a outra pergunta é, esses precatórios, eles, que é desconhecimento meu, tá? Mas eles são uma forma geral única ou eles são de municípios, de estado e da União? Vai ter precatório do município, vai ter precatório da União. E aí também acredito que tem um pouco de peso nessa escolha nossa, essas duas perguntas. Tá, vamos lá. Com relação a prazo de pagamento, a gente, com o feeling nosso, com a nossa vivência, a gente estima uma média de pagamento, né? E a gente joga um prazo um pouquinho maior. É o que eu até combinei com o Elber. Falei, vamos jogar um pouco maior, porque se pagar antes, a gente cumpre a nossa obrigação, né, enquanto cedente, e o negócio jurídico se resolve, né? Mas pode acontecer de que ele demore um tempo maior, 2, 3 meses, 4 meses, né? Se isso for acontecer, a gente consegue prever isso daí. Um mês antes, eu vou fazer, vou soltar uma nota explicativa, falar, considerando o andamento do processo, né? E estimando que o prazo para pagamento vai esticar mais 30 dias, né? Com base na folha tal do processo X, peço a gente disponibiliza aí a atenção para estar esclarecendo qualquer dúvida com relação a esse detalhe, né? Você fala em prazo, a média é 12 meses. Ah, tá. Eu ia te cortar, mas desculpe. Então, você vai colocar hoje na plataforma, exemplo, quando eu olhar lá o vencimento para daqui a um ano, esse prazo não é que ele já está ratificado, é um prazo médio pela sua experiência que vai variar. Pode ser que varie ou não, mas você já está colocando até uma gordurinha. Então, exatamente. Essa data não é efetiva ainda, a gente está esperando o judiciário só carimbar. Que provavelmente não, ele é efetivo. Ela é efetiva. Tá? A gente tem que considerar isso daí, até porque nós estamos sofrendo, o precatório está sofrendo deságio. Então, a ANB está pagando por isso. A ANB está pagando para que o precatório seja pago antes do prazo dele. A gente sofre um deságio de 30%, 35%, 40%, dependendo do processo. Né? Então, um precatório de 100 mil, eu vou receber 60 mil. Tá? E é por conta justamente desse prazo, que eu quero receber antes. Quero dar liquidez na coisa. Tá? Então, nesse sentido aí, a gente batalha para isso aí seja cumprido. Pra ter uma ideia, a gente faz follow-up semanal de todos os processos que nós temos internos. Isso é semanal. Se de alguma forma a gente vai interferir no processo, ou judicial ou administrativo, que é o do pedido de acordo. A gente tem esse hábito. Né? Nós até nos comprometemos com o Elber de colocar um precatório que, no nosso ver, é um valor extremamente baixo. É um valor que vai ser disponibilizado em torno de 17 mil, né? Para os financiadores. Mas os nossos precatórios são valores são valores maiores aí, tá? Acima de 5 dígitos aí. O pessoal, só aproveitar exatamente essa fala aí, Luiz,
para dizer o seguinte, né? A gente vai colocar o valor, a gente vai subir a operação na plataforma com o valor abaixo do valor a receber, um pouco abaixo, alguma coisa como 10, 15% abaixo, justamente para ter uma margem de ajuste, sem necessitar de aporte de capital adicional da NB em caso de atraso. Então a gente pretende deixar ali uma margem, puta, se atrasou 10% do prazo, 15% do prazo, a gente poder conseguir, pelo próprio roteamento da conta consignada, já reservar as custas adicionais de eventuais prorrogações, que também representa uma garantia adicional aí para quem vai investir nesse papel, tá? E a outra pergunta era da minha dúvida do Municipal Estado-União. O precatório, como a Juliana comentou no início, nós somos especialistas em precatórios do município de São Paulo, do estado de São Paulo e da União Federal. Basicamente, nós atuamos com esses 3 tipos de papel. Tá? Não saímos fora para outros estados, outras prefeituras, até por conta da particularidade jurídica de cada um. Então, a gente tem uma profundidade muito grande nesses 3 tipos. O que eu posso dizer? O precatório do estado, do município de São Paulo e do estado de São Paulo, ele segue uma regrinha de deságio mais ou menos parecida. São normas distintas, a prefeitura tem sua norma e o estado tem sua norma. Só que o deságio deles gira em torno de 40%. Tá? O da União Federal, tinha essa confusão aí, né? O da União Federal, não existe deságio. Nós, a NB Invest, ela encartera todos os precatórios federais. Não vai ser nesse momento que nós vamos operar com vocês agora, né? Um precatório federal. Mas o precatório federal não tem acordo, a gente entra na fila convencional, normalmente se paga em 2 anos aí, estourando. Tem uma série de regras para aplicar, a forma de calcular o prazo, mas vamos ser, assim, uma forma bem prática, vamos considerar 2 anos para pagamento. A forma de correção é a mesma, né? A remuneração do valor do precatório, ele também ocorre. Então, basicamente é isso daí. Ok, obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Juliano, tudo bem? Olá, Juliano, tudo bem? Mais ou menos a minha dúvida aí, parte da linha aí do que o Márcio estava falando com relação aos precatórios federal, né? Basta a gente ler aí nos jornais, aí na parte de economia, a famosa pedalada aí que eles dão, jogar os precatórios para o ano que vem, etc. e tal. Puta, isso daí para o investidor é um murro na cara, né? A gente corre o risco de acontecer isso também na prefeitura e no estado? Tá, posso te explicar de uma forma bem tranquila, Juliano. O que a União veio, o que o Bolsonaro veio fazer com os precatórios dele? Ele veio fazer o que a prefeitura e o estado já estão fazendo há mais de 15 anos, que é o acordo. Entendeu? Então, quando nós adquirimos, nós aplicamos um deságio, né? A gente utiliza toda uma forma de cálculo para adquirir. Então, você fala assim, pô, será que vai seguir o mesmo caminho, prefeitura e estado? Não. Todo ano, no caso do estado, existe uma resolução específica que trata sobre o acordo, tá? Ela é válida até 2024. A data da entrada dos acordos, e normalmente isso é prorrogado, então essa resolução, ela tem validade 31/12/2024. E da prefeitura não, é através de um edital. Então todo ano ele é expedido, né? A prefeitura desenha o edital, ele tem, nossa, faz anos que é a mesma cara. É o mesmo desenho. Percentual de deságio, forma do procedimento para você conseguir fazer o pedido do acordo. Ele tem um formato específico, né? E a gente segue essa linha. Por isso que a gente atua com esses 3 tipos apenas. Esses 3 precatórios dessa natureza. Aparece muito pra gente. Você não quer um precatório lá de Salvador? Você não quer um precatório lá de Curitiba? A gente não atua. Por opção. Entendeu?
Bom, imagino que vocês estão há bastante tempo aí nesse mercado e vocês estão seguros aí com relação a esses precatórios, aí tanto da prefeitura como do Estado? Olha, eu acho assim, todo negócio tem um risco, né, inerente ao negócio, sabe? Só que assim, o precatório, por experiência, a gente já tem, sei lá, 20 anos aí de bagagem, é o menos arriscado. Tanto que eu prefiro investir num precatório do que num fundo de investimento. Eu falo com conhecimento de causa, né? Então, às vezes você fala, qual que é o maior desafio de quem investe no precatório? É a questão do lapso temporal. Você tem que sentar em cima do papel lá seus 12 meses, 14, 16, né? Pode ser que em 8 meses saia. E a publicidade ela é bem tranquila. Quando sair, você é o primeiro a saber, né? Isso entre sair, fazer o depósito em conta e liquidar isso daí com os financiadores, nossa, muito rápido, né? Muito tranquilo. Tá. O prazo médio, desculpa, você deve ter falado isso já, mas eu estava meio enrolado com a operação aqui. Eu estava pagando o peixe aqui e escutando o gato do outro lado. Eu não escutei direito. O prazo médio que faixa que é, mais ou menos? Olha, vamos falar do caso que a gente vai subir na plataforma? É 10 meses. Eu estou sendo pessimista colocando 12, mas pode ser entre 8 e 18. A gente tá imaginando que em 10 meses a gente vai ter liquidez desse valor. Tá? Beleza. Num cenário equilibrado, tranquilo, não tem adversidade maior, não tem problema no processo, não tem recurso, não tem nada. É procedimento. É trâmite, é volume de trabalho deles, de despachar, é só isso. Entendeu? Maravilha. Obrigado, Luiz. Imagina, à disposição. Mas alguma pergunta aí? Acho que é isso então, né, pessoal? Vamos fazer assim. Então agora eu vou alinhar aqui com o Luiz e a Juliana como os documentos associados ao precatório que a gente vai subir na plataforma. E aí a gente já pode começar essa conversa falando o maior volume possível, né, para a gente reduzir ao máximo a nossa assimetria de informação aqui. E a gente vai subir a operação lá. Eu vou fazer o seguinte, tá, com vocês que participaram aqui da reunião, tá, pessoal? Antes de abrir ao mar aberto, eu vou abrir primeiramente para análise de vocês, tá bom? Então eu deixo 24 horas para análise de vocês e depois a gente abre para mar aberto, se for o caso. Podemos combinar assim? Estamos prestigiando aí os financiadores que se interessaram mais e colocaram tempo e energia para vir aqui participar da nossa reunião. Beleza? Só a título de curiosidade para todos os financiadores, eu queria detalhar os documentos que a gente vai subir na plataforma, até para vocês entenderem. Vamos lá, vou falar. A gente tem uma procuração em nome da NB, representando os autos dos nossos advogados, assinada. A gente tem um instrumento particular de cessão de crédito. A gente disponibiliza isso para os investidores. Os documentos pessoais da cessionária, no caso, o sócio da Breno, no caso, que é a nossa empresa. O contrato social da cessionária, para vocês entenderem a natureza jurídica de quem é o dono do precatório. O ofício da cessão. A gente disponibiliza um documento expedido pelo Tribunal de Justiça, dizendo, olha, X% do precatório tal foi para o fulano tal. A gente disponibiliza esse documento. O trânsito julgado, onde não existe possibilidade nenhuma de existir nenhum tipo de recurso, de qualquer natureza, com relação a esse precatório, né? Então, esse é um advogado que dá assessoria para vocês, vai entender muito, muito tranquilo o que eu estou passando aqui. Eu junto também o cálculo homologado pelo juízo, que não existe possibilidade de diminuir o valor ou aumentar o valor. Existe um valor certo e não existe questionamento com relação a ele.
E, por fim, a decisão da homologação, que é justamente essa certidão, dizendo que o Breno é o dono do precatório, que a NB Invest é a titular e que ele pode fazer o que ele quiser com o documento, né? Então é isso. E mais, vou dar um exemplo aqui prático. A gente tem um precatório, por exemplo, de R$100 mil. A gente vai disponibilizar para a plataforma, vai ser uns 30% do valor, 40% do valor. O resto fica tudo ali. Ou ele fica no acordo, ou ele fica por conta dessa garantia que o Weber nos pediu aí de 10%, para garantir a operação, para a gente não ter que colocar o nosso dinheiro na frente. Então, a cautela, para a gente chegar nesse ponto da nossa conversa agora, foi mais de 6 meses, né, Weber? Sim, sim. Foi, para preparar isso daqui para vocês, Exatamente. entendeu? Foi um bom tempo aí. Então, a gente pensou como vocês, assim, sabe? A gente pensa como financiador, né? Para justamente dar uma boa garantia, né? E eu tenho certeza que os financiadores da Antecipa não têm esse caráter volátil, né? De investir numa cripto e querer 30% no mês. E assumir o risco de cair 50%, né? Tem muito disso no mercado. Tem gente que é agressiva, a pessoa quer um rendimento, né, maior e assume risco, né? Não lastreia nada. E no precatório é um pouco diferente, cara. Ele tem esse lastro extremamente seguro, né? Os ganhos são efetivamente bem maiores do que o de mercado convencional, só que o nível de segurança que você tem é limitado, cara. É muito seguro para todo mundo, entendeu? É isso. Se tiver alguma dúvida mais prática, comercial da coisa, pô, se eu puder esclarecer. Eu acho que as dúvidas vão surgir assim que começar, assim que subir a primeira operação, né? Mas eu acho que tem que manter esse canal de comunicação aberto porque tem que ser preto no branco, né? Não há jeito certo de fazer a coisa errada, como diz o meu advogado. Então, tem que nascer certo. Exatamente. Filosofou aí, hein, Juliano? Vamos anotar essa, cara. Meu amigo, a gente aprende, viu? Considerando todas as cautelas, inclusive não só a jurídica, que a gente pode assinar embaixo, mas com relação à administrativa e comercial, que o Elber tomou, eu acho que está extremamente bem estruturado, assim, sabe? Eu não vejo problema maior. Eu tenho extrema tranquilidade de colocar o nosso papel na plataforma. Existe uma relação de confiança extremamente sólida, apesar de ser o primeiro negócio nosso com a plataforma. A gente, até no começo, a gente teve até algumas discussões, né, Albert? Entendendo credibilidade um de outro, né? Questionando credibilidade. Pô, como que é? E se não pagar, como que fica e tal? Né? Ele colocou a gente na parede nesse sentido e acredito que a gente explicou bem e convenceu para chegar nesse ponto aqui, entendeu? Pessoal, vocês imaginam que para a gente subir, a gente tem um risco de credibilidade muito forte, né? Que a Antecipa Fácil é um business de credibilidade, né? Então, para a gente subir, realmente a gente foi a fundo na operação, a gente fez várias reuniões, a gente analisou bastante, demorou pra caramba para a gente estar aqui falando com vocês, tá? Então, estamos colocando a nossa credibilidade aqui também como um ativo nessa operação, né? E por isso ela está aqui, porque a gente considerou que tem méritos. O pessoal da NB demonstrou bastante confiança para nós. A estrutura da operação também pareceu bastante segura e por isso a gente está apresentando aqui. Até tem aqui uma coisa que eu falo para vocês, né? Às vezes o pessoal fala, essa operação aí é boa. Eu falo, cara, se eu não achasse que é boa, não estava aqui, né? A gente teria barrado lá atrás. Então, a gente realmente acredita na qualidade dessa operação e que é uma excelente oportunidade de ganhos de longo prazo, mas seguros, num cenário onde a gente está com dificuldade aí para ter papel bom, né? Então, é isso aí. Galera, 16 horas em ponto pelo horário de Brasília. Muito obrigado a vocês aí, tá? Os financiadores. Luiz, Juliana, valeu. Natália, obrigado também.
Um abraço Obrigada a vocês. e aguarde aí novidades. Já a gente vai subir a operação na plataforma, tá bom? Então, valeu, Jorge, André, Márcio, Capital Fomento, não sei quem que tá aí do Capital Fomento. Então, obrigado a todos. Até mais. Tchau, Obrigada a tchau. oportunidade Valeu, a todos. gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Só entrar no nosso site ou através do Elber, através da plataforma. A gente esclarece e vamos manter a coisa bem transparente para todos aí. Valeu. Legal. Tá Valeu, ótimo? pessoal. Boa tarde. Obrigado. Até Tchau, mais. tchau. Um abraço.